Então vamos iniciar mais essa escola dominical. Vamos orar e logo após a oração a gente dá início. Deus, nós te agradecemos, Senhor, todos aqui reunidos. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor faz. O Senhor, na sua sabedoria infinita e uma sabedoria não adquirida com o tempo, ou não adquirida com as coisas da vida, não adquirida com as situações que o Senhor vivenciou, mas a sabedoria, a fonte dela, a sabedoria real, a sabedoria que é a sabedoria que gera todas as sabedorias. O Senhor, nessa infinita sabedoria, tal qual ela é, quis, desejou, planejou e executou que nós estivéssemos aqui reunidos, quem está reunido da maneira que está reunido. E providenciou também, se assim for da sua vontade que aconteça, meios para que outras pessoas possam estar ouvindo e aprendendo também. Então, Senhor, a obra é sua e o Senhor tem a feito da maneira que o Senhor se agrada, e a sabedoria é sua e o Senhor tem executado ela. Então nós te louvamos pela sua sabedoria aqui e imploramos por ela para o estudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso estudo no Salmo, no livro de Salmos, né? Nós estamos estudando como ler poesia bíblica. Mas é claro que é uma aula, apesar de ter já caminhado por ela, é uma aula introdutória, porque tem vários tipos de poesia, tem várias maneiras de como ler poesia, então é uma aula meio que introdutória ainda. E nós estávamos fazendo alguns estudos de caso, para que através desses estudos de caso, da compreensão desses estudos de caso, a gente pudesse ter, né, uma amplitude para ver outros salmos, né, para compreender os outros salmos. Então nós estávamos estudando o Salmo 23. Muito obrigado, meu irmão. E aí nós estudamos o Salmo 1, fizemos o Salmo 1, e depois nós pegamos o Salmo 23 para analisar a questão de argumentação dos salmos, né? Como os salmos são argumentados. E uma coisa que a gente tem que fazer todas as vezes que a gente lê salmos, a gente lê a Bíblia em si, mas mais especificamente salmos, é entender que esses textos, eles são uma fonte de sabedoria, conforme eu até orei aqui, do Senhor, e fonte de sabedoria sem fim. É uma fonte de sabedoria que quanto mais você cava, mais você alcança. Você nunca pode pensar que eles estão falando de temas simples, ou de temas irrelevantes, né? Nós vamos ver partes que parecem ser temas simples ou temas irrelevantes, se você vai lendo Salmos, mas nunca você pode pensar assim, porque esses temas que os Salmos abordam, eles abordam com profundidade, com precisão, e dão soluções. Eu disse isso na última vez que nós nos reunimos. As soluções dos Salmos para os problemas, e as soluções são, na verdade, as soluções da Bíblia para os problemas que são apresentados. Então, apresentado um problema no Salmo, com certeza, em 100% dos casos, a solução será a mesma solução que o restante da Bíblia tem para aquele mesmo problema. E por quê? Porque esse problema, ou a solução para esse problema, provém sempre da mesma fonte de solução, né? Que é Deus, sua sabedoria, sua palavra, ou ações que nós realizamos a partir da palavra, a partir de confiar em Deus. Por exemplo, Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura a alma. Aí uma pessoa não tem a alma restaurada. A alma dela está quebrada. Aí ela lê a Bíblia. Mas a alma dela não restaura. Ela continua com a alma quebrada. Ela continua com a alma, com o sentimento de alma quebrada.
E aí, não parece ter um paradoxo? Porque parece que a solução não chegou? Então, a Bíblia ela vai explicar, o próprio Salmo explica, como que a lei de Deus restaura a alma. Como que ela faz essa diferenciação? Na verdade, o Salmo 19 ele é incrível porque ele faz uma diferenciação entre o campo da percepção, o campo da percepção material e o campo da atividade espiritual. Ele começa dizendo assim, os céus proclamam a glória de Deus, percepção material, percepção visual. Você está vendo o céu, você acha bonito, você acha maravilhoso, as pessoas olham, as pessoas escalam montanhas para ver a beleza. Ela pode dizer que não existe Deus, mas ela contempla aquilo, ela escala para ver, ela tem um sentimento dentro do coração dela gerado por aquela visão. Então, percepção sentimental, visual, e a percepção sentimental e visual pode estar desconectada com a realidade, sabe? Por exemplo, você pode sentir, Miguel, raiva por causa de uma coisa que aconteceu, porque aquela coisa gerou raiva em você. Então, é o sentimento por causa da situação. Mas não necessariamente esse sentimento é um sentimento adequado, ou um sentimento que está dizendo alguma coisa. Você pode, por exemplo, se sentir triste por causa de alguma coisa que aconteceu, mas é porque isso está acontecendo com você, a sua percepção sobre algo. E essa mesma coisa que te deixou triste, pode ser que esteja deixando alguém feliz. Por isso que eu estou deixando meio que aberto para o que possa ser, porque pode ser coisas variáveis, entendeu? Por exemplo, vamos colocar um pôr do sol. Um pôr do sol pode deixar alguém muito feliz e alguém muito triste. Por quê? Alguém muito feliz por estar vendo e contemplando o pôr do sol junto com uma pessoa amada. Mas aí uma pessoa que perdeu uma pessoa amada, olhar para o mesmo sol e se sentir triste. Percepções. Percepção visual ou percepção sentimental não diz respeito à condição exata da coisa em si. Então, quando a Bíblia diz a lei do Senhor restaura a alma, ela não está falando necessariamente de uma percepção sentimental ou de uma percepção visual a princípio. Uma coisa material que você sente, assim, que age na mesma hora também. Então, a palavra de Deus restaura a sua alma. Confie nisso. Não necessariamente você vai sentir isso na hora que você lê. Muitas vezes pode ser que para restaurar a sua alma, utilizando aí a figura de linguagem de cacos, né, de vasos quebrados, ou espelho, alguma coisa quebrada, para restaurar a sua alma, para restaurar, ela precisa destruir, né, sua alma. Ela precisa te destruir primeiro. Então, então vocês têm que entender que os textos que estão sendo abordados, eles não estão sendo abordados de uma maneira simples, assim, apesar de abordar essas coisas simples. Eles têm sempre um ensinamento mais profundo. Então, aplicando aqui, quando nós vamos voltar aqui para o estudo de caso, você tem que olhar para os Salmos perguntando o que aquele texto quer dizer. Porque senão, o que vai acontecer? Aí eu concluo essa grande abertura que eu fiz aqui hoje. Você vai começar a colocar suas percepções visuais, materiais, aplicadas ao lugar, ao texto, né? Você vai aplicar o que você sente, né? Então, se você estiver muito triste e ler um texto bíblico, você vai achar que aquele texto tem tristeza nele. Você vai estar aplicando um sentimento seu ao texto, né? Sendo que você poderia estar extraindo do texto a alegria do texto, né? Tá certo? Fez sentido o que eu falei? Deu para compreender? O Calvino, ao comentar o livro dos Salmos, ele fala, parafraseando bem distante, não lembro as palavras exatas, o livro dos Salmos, o Saltério, ele esquadrinha todos os sentimentos humanos. Uhum. Todas as emoções humanas estão contidas ali nos Salmos. E aí, aplicando o que você disse. O que a gente faz? Eu leio e aplico a minha emoção no texto. Quando o Calvino diz, o Saltério ele é completo de emoções,
E ele tem a própria forma bíblica de tratar, eu diria extrair a emoção dele, né? Isso. Entender a emoção dele, e ela devia relatar, né? Não é? Então, Wesley, então, você deveria pegar, por exemplo, se você quer ter uma vida, se você quer usar os salmos da maneira que o Wesley está explicando aqui, se você está muito triste, você deveria entender a sua tristeza, e o salmo te ajuda a entender a tristeza. Então, você deveria procurar no salmo, salmos. Eu não estou dizendo para você usar a Bíblia de uma maneira assim, eu estou com um problema, eu vou lá na Bíblia para tentar achar uma solução. Mas se você está triste, procure nos Salmos a causa real da sua tristeza e a solução real para a sua tristeza. Ou se você está feliz, busque nos Salmos também causas reais para a alegria e verifique se a alegria está compatível. Né? Pode falar, Michael. Eu já vi Bíblias, páginas que falam dessa forma, se você está triste, leia isso. E você vai saber se tem sentido, não faz sentido, não. Tem sim, porque, por exemplo, há muito tempo, isso é predominantemente na Igreja Católica, mas até mesmo os puritanos, eles tinham o ato de pregar alguns sermões, né, alguns sermãos temáticos nesse sentido. Por exemplo, em determinada época do ano, eles falavam sobre alegria, ou falava sobre alguma outra coisa, assim, num tema. E os textos bíblicos falam sobre isso, sobre esses temas, eles abordam esse tema. Então, se você, eu tinha uma Bíblia presbiteriana, que no final dela tinha exatamente isso. Se você está se sentindo triste, aí ele te passava uma série de textos. E aí o que acontece? O aconselhamento bíblico, quando você vai ser aconselhado por uma pessoa, por um pastor, é basicamente isso. Você está triste, você chega no pastor, pastor, eu estou passando por essa e essa situação, então o que o pastor tem que fazer? Vamos começar pelo que ele não pode fazer. O que ele não pode fazer é te passar um método psicológico, fora extra-bíblico, que vai dizer que a Bíblia não tem suficiência ou amplitude para tratar aquele problema. Ou seja, você chega com um problema complexo e ele vai dizer algo que parece instigar ou dizer que a Bíblia não vai conseguir resolver o seu problema. Ele não pode fazer isso. E o que ele deve fazer? A partir disso, nós sabemos o que ele deve fazer. Ele deve procurar, ao analisar o seu problema, uma solução que seja compatível com as Escrituras, em textos bíblicos. Então, se você está triste, chega num pastor ou num conselheiro, ele deve te dizer coisas bíblicas que vão te deixar feliz, que vão te trazer alegria. Alegria verdadeira, real, né? Não um anestésico humano para acabar com uma tristeza. Sabe? Não pode ser aquela caixinha de promessa. De promessa. Não pode ser. Mas, de certa forma, isso nada mais é do que uma categorização. Né? Igual a confissão de fé. Da Trindade. Está subdividindo a Bíblia em categorias, em classes, em doutrinas. E essa é uma aplicação de categorização da Bíblia. Porque ela é perfeita e restaurável. Mas como que ela restaura? Aí é bom sim ter esses referenciais. Quando, por exemplo, eu vou escolher salmo para o público, eu parto dessa categorização. Que salmo hoje? Que salmo que trata da justificação pela fé? É o que Deus tinha cantado no dia após dia. O que Deus é mais trata sobre isso. Então, você que maravilha. Eu identifico o tema principal e aplico. Salmo que vai falar sobre inveja. Aí pegou, foi qual ano? 71? 71. Asaf. Salmo de Asaf, 71. Salmo que trata sobre os sentimentos de inveja de Asaf contra o ímpio. Mas aí, no próprio Salmo, Deus ensina ele ali, né? E aí as coisas se resolvem. Muito maravilha.
Se você não tiver com ideia, perceber que o ímpio está prosperando, enquanto você é um cristão está com dificuldade, vai pensar você tem que. Então, essas categorizações, eu estou realmente. Elas são assim, elas são essas. O objetivo dela é esse, é te tratar problemas que você está passando e você precisa de respostas bíblicas para os problemas. O problema da caixinha de promessas, como o Wesley disse, é que aí a Bíblia se torna isso. Então, ou seja, você não lê, você não tem contato com a Escritura, você não é apaixonado por ela mais, você não ama a Escritura não habita em você. Todas as vezes que você tem um problema, você vai na igreja. Quando você tiver um problema, você vai procurar uma igreja. Quando você tiver um problema, você vai ler a Bíblia. Quando você estiver passando por uma situação, você vai orar. Mas isso não é sua prática. Isso não é o amor das... Por exemplo, como que é... Bom, aí nós aplicamos... Isso. Como que nós aplicamos o Salmo 19? Como que o Salmo 19 restaura a alma? Ele restaura a alma exatamente como o Salmo 1 diz que ele restaura a alma. Como que o Salmo 1 diz que ele restaura a alma? O homem bem-aventurado, o feliz, restaurado, é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, esse homem restaurado, ele tem o quê? Prazer na lei de Deus. Como que a lei de Deus restaura a sua alma? Quando ela se torna uma coisa indispensável. Quando, por exemplo, quando que a Bíblia se tornará... Quando que a Bíblia vai te salvar? Você está triste, como que a Bíblia vai te salvar da sua tristeza? Quando ela for a sua alegria. Se ela não é a sua alegria, ela não pode te fornecer alegria. Né? Como é que ela vai te fornecer alegria? Você vai ler um texto, vai catar um texto lá da caixinha de promessas, né? Enfim, vai ler. Aquele texto pode te dar um sentimento, como eu disse aqui, que é um sentimento enganatório, né? De alegria momentânea, de satisfação. Mas a Bíblia não é só alegria. Entendeu? Então, como que você pode ser restaurado ou ter alegria? De maneira nenhuma, se a Bíblia não for o prazer, não for a alegria. Aí você vai sempre ficar tirando porções dela, ocasionalmente, para tentar, né, lidar com suas frustrações e problemas. Mas se ela não é a coisa, a base sólida, ela pouco te ajudará. E no máximo que ela vai poder fazer é trabalhar juntamente com outra coisa. Seja um outro livro de autoajuda, e ele usa a Bíblia, ele pega uns textos bíblicos e encaixa ali e fala, vamos trabalhar junto aqui, porque a Bíblia em si ela não consegue sozinha. Mas aí ela trabalha junto com outras coisas, um remédio, sei lá, um anestésico, uma droga, entendeu? Agora, quando ela é a alegria, quando ela é a paz, quando ela é o descanso, é claro que nós estamos usando a Bíblia como algo que te leva a Cristo. Porque Cristo é a paz, Cristo é a alegria, Cristo é o descanso, né? Então, quando a Bíblia ela trabalha te dando Cristo, e Cristo é seu prazer, então você não encontra em outro lugar no ser da Escritura, ela restaura a sua alma. Certamente, ela restaura a sua alma. E quem busca essa leitura de promessas, sempre vai focar, na verdade, em um sentimento específico. Só. É sempre vou buscar alegria. E a Bíblia fala, chorar é como se chora. Nós temos que nos entristecer também. Então, pois é, no final. Buscar só alegria nas no final das contas, o Michael, a Bíblia, ela, por não ser a alegria, a alegria, não extrair dela a alegria, no final das contas, ela não... Ela fica insuficiente, né? As pessoas não acham suficiência nela. Por exemplo, uma pessoa que está muito triste e nós, por exemplo, cristãos, sentimos alegria na Escritura, porque a Escritura fala do Cristo que amamos, do nosso amado. Então, para amarmos o Cristo, por termos alegria nele,
e querermos mais dele, procuramos na palavra de Deus, certo? Uma pessoa que não tem o Cristo como alegria, nem a Bíblia como alegria, que por consequência de ter o Cristo, ela não consegue afirmar isso. A lei do Senhor restaura a alma. É perfeita e restaura a alma. Ele, na verdade, ele compete com isso. Ele diz, não, isso não é verdade. Não funciona comigo. Então você vai ver muita gente, até crente, dentro de igreja, né, falando assim que não é assim, não é bem assim. Não é que a Escritura não é bem assim, ela não restaura a alma desse jeito. Por quê? Porque ele não experimentou isso. Agora, quem tem a experiência de ter a Escritura como a alegria, vai dizer, pode não ter funcionado com você, mas funciona comigo. Então é uma questão assim que funciona. Porque como se pegasse a sua parte, né? E para você entender que restaurar a alma é o completo. É o completo. Isso, é o completo. Por exemplo, a pessoa que ela namorada, deu um presente no início do ano, uma caixinha assim, de uns versículos, né? E depois que a gente está tocando nesse assunto, eu tenho percebido que se eu fosse ir lá fala dos sentimentos negativos, né? Medo, ansiedade, tirar um negocinho. E aí, se eu me apegasse somente àquilo, acontecia isso que vocês estão falando. Eu não teria acesso ao completo. Só em parte, talvez não. Eu teria o sentimento de não o sentimento de não. Então, vamos abrir lá no Salmo 23, porque vamos falar exatamente sobre isso. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela estava passando por uma situação, ela estava triste, estava passando uma situação em que ela estava muito triste. E aí, por ela estar triste, nós estávamos conversando sobre isso, como que a Escritura, como que Jesus disse que Ele é a paz. Vinde a mim quem está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Então, ou seja, a alegria, a paz, ela emana do Cristo, certo? Ela vem do Cristo. E aí eu estava conversando com essa pessoa, falando, olha, Cristo é a alegria, Cristo é a paz, Ele pode te dar alegria. Ela fala, mas eu não consigo, eu sou crente, Thiago, eu vou na igreja. Como que você pode dizer que, você está dizendo que eu não tenho Cristo? Que eu não tenho? Eu falei com ela, não, mas você pode estar num momento em que você não está percebendo essa alegria em Cristo. Porque uma coisa é você ser crente e ir na igreja, outra coisa é você aplicar da maneira correta a verdade de Deus. Aí ela falou, não, mas é porque eu continuo, eu leio, eu oro, eu vou na igreja, leio, oro, canto, mas eu continuo triste. Você está dizendo, você está dizendo o quê? Que para ter a alegria, eu preciso de algo sobrenatural? Essa pergunta parece meio absurda, né? Porque é sobrenatural, não é natural. Eu falei, chegou no ponto. Na nossa discussão, falei, chegou no ponto, é sobrenatural, não é uma alegria natural. Nós não estamos falando aqui porque não existe um remédio que você aplica e ele te dá alegria. Não existe. Não existe um remédio que você toma e acaba com a sua ansiedade. Não existe. O remédio te dopa. Ele não trabalha na cura. Ele trabalha no sintoma. Cristo disse, eu vou dar a alegria. Eu sou a paz. Não é natural. Não existe um remédio. Então a pessoa ela tem muito mais fé. Porque ela tem que ter fé no remédio. Ela tem que ter fé na cura psicológica. Tem que ter fé, porque aquilo não tem comprovação científica que vai te dar cura para aquele problema. Ele tem que ter fé nela. Estar satisfeita com uma coisa não só incompleta, mas falsa. O alívio do sintoma. Na verdade, o alívio do sintoma ele vem pela substância ingerida que te dopa. E aí vem o vício, né? Aí vem o vício. A sensação, a falsa sensação
que a pessoa fica preocupada, as pessoas que têm isso no cabelo, e tem essas situações ainda que eu tenho os caras achando que Deus não é. E aí o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa tem um emprego. O emprego está gerando ansiedade nela. O emprego está aqui. O emprego gera ansiedade nela por várias questões. Ela está muito ansiosa por causa do emprego. Aí o que acontece? Ela procura a resposta no remédio. Vai no psicólogo, o psicólogo rejeita um remédio. Vai tomando remédio. Ou seja um remédio, ou seja uma respiração, porque sempre tem isso, né? Respiração, qualquer coisa que seja. E você vai, a academia, aí isso aqui vai te dando, vai substituindo uma hora, você perde o emprego e a ansiedade está lá ainda. A pessoa continua tomando remédio. Ela sai do emprego que estava, ou do lugar, ela estava num lugar onde ela estava dando nela ansiedade. Ela sai do lugar, mas continua dependente do remédio. Se ela não toma o remédio, ela dá ansiedade, crise de ansiedade. Já reparou nisso? Ou seja, o problema estava aqui, o problema sumiu. O problema que gerava a ansiedade estava aqui e o problema que gerava a ansiedade desapareceu. Mas e a ansiedade? A ansiedade não desapareceu. A pessoa continua tendo que consultar, a pessoa continua tendo que tomar o remédio. O que está aqui agora? O problema estava aqui. O que está aqui agora no lugar do problema? A ansiedade está lá ainda, mas a causa dela inicial não está lá. Outras coisas agora são as causas. Então, o que nós estamos trabalhando quando nós vamos olhar para os Salmos? Causa real. Asaf tem que dizer assim no Salmo 71, eu tive inveja. Ele não pode dizer assim, eu percebi a realidade bruta da vida. A vida é assim. Ou ele vai virar para Deus e falar assim, Deus, eu não consigo entender, sabe? Tipo eu não estou conseguindo entender. Como é que pode? Isso é uma falsidade. Deus, eu estou agindo assim porque eu estou percebendo que há uma incompatibilidade, uma injustiça minha aparente. E aí, não, ele teve que dizer, tive inveja. Eu tive inveja. Eu percebi que uma aparente injustiça, e ela me gerou inveja. Ele tem que dizer a coisa. Ele não pode fingir. Ele não pode justificar, né? Ele tem que... Então a Bíblia, o Salmo, ele é assim. Ele diz a coisa. E ele diz, você precisa disso. A lei por exemplo, Salmo 1, vamos voltar lá no Salmo 1. O homem, bem-aventurado é o homem que não faz a lista de coisas do versículo 1. Então, ele não fazer a lista de coisas do versículo 1 não o transforma do bem-aventurado. Você precisa do versículo 2. O versículo 2 tem um porém. Porém, ele faz isso, mas porém, ele faz isso. Então, ou seja, ele não faz aquilo, a atitude negativa dele em relação àquilo é causada por uma atitude positiva, que é amor à Escritura, prazer nela. A Bíblia, o Salmo, ele está dizendo assim, eu vou tratar o problema e vou te dar a solução real. E aí ele tem que falar com todas as palavras qual é o problema. Agora, se você tem um problema e você não diz o problema, você tenta psicologizar ele, né? Tenta levar ele para um campo não necessariamente errado, que é um campo da sociologia, por exemplo. Não necessariamente errado, mas você leva ele para a sociologia e deixa ele lá e começa a trabalhar tudo por esse campo. Busca suficiência lá. Busca suficiência lá. Você falou sobre essa questão de... Eu sempre quando consegui você falou do paralelismo. O paralelismo é isso. Então, nós voltando aqui para nós até pegando o Salmo 23, o paralelismo do Salmo é isso. Ele quer te fazer você... a água, né? Pensa num mar, assim, ou numa lagoa. Aí você começa a pisar... A primeira parte é pisar em águas rasas. Você sente a água molhando seu pé. Tal. A segunda parte é te afundar lá no fundo. Então, o paralelismo, geralmente, ele faz isso.
ele traz uma ideia e depois aprofunda ela. Vamos colocar o paralelo aí como a gente falou na última aula do estudo do Salmo 1, né? Você não pratica essas coisas, é o raso. Se você fica ali, você está pisando no raso acreditando que é só aquilo. Então você olha um mar enorme, pisou no raso, você acha que ele é raso até lá no horizonte. Já o versículo 2 aprofunda e diz, olha, você não pratica essas coisas porque você é assim. E aí ele te gera, como o Salmo vai continuar dizendo, ele vai gerar em você e vai fazer você perceber que a pessoa que pratica aquilo, por exemplo, a pessoa que ama a palavra de Deus, ela obrigatoriamente não consegue andar naqueles caminhos ímpios. Por quê? Porque o amor da palavra de Deus, como ela tem um amor, um amado, esse amado está competindo com esses outros amores, que é a impiedade. Então ele está por exemplo, o pecado não se torna um lugar comum, mas se torna um lugar estrangeiro, um lugar ruim, uma habitação que não dá mais prazer nem alegria. Então o pecado ele se torna um lugar incomum para você. Por quê? Porque você tem um lugar comum, que é o amado, o Cristo. E aí tem coisas competindo com ele. Para você conseguir o Cristo, você precisa de santificação, né? E aí, naturalmente, como você quer o Cristo, como você deseja dele, você quer mais dele, você tem prazer nele, você começa a abandonar certas práticas porque elas não vão te dar mais do Cristo. E aí é exatamente isso que o Salmo 1 é sobre. Ele fala assim, olha, uma pessoa que ama o Cristo não pratica essas outras coisas. Ele não é como a palha que o vento dispersa. Ele está plantado ali. Ele dá fruto. É sobre isso que eu Salmo 1, entendeu? O prazer no Cristo. Eu tenho um lugar onde eu não mais. Isso. Ele não mata mais Jesus. Mas aí o que acontece? Nós nem entramos no Salmo, mas foi bom. Foi muito bom. Porque, de certa maneira, o que acontece? No final das contas, as pessoas elas tentam aplicar a santificação pela coisa em si. Por exemplo, o ladrão, ele quer Cristo, vamos colocar assim. Ele quer ser salvo. E o que ele faz? Ele abandona a prática do assalto. Por que ele abandona a prática do assalto? Porque ele acredita que assim ele será aceitável. Isso não é a maneira correta. Você abandonar o pecado para se tornar aceitável a Deus não é a maneira bíblica. Não é a maneira que, por exemplo, quando Jesus diz, vai e não peques mais, ele não está dizendo para você assim, olha, porque a coisa está funcionando de um ponto para outro. Ela não está assim, ó, não peques mais e aí você pode vir até mim. Não, ele foi até a pessoa, encontrou a pessoa, curou a pessoa, perdoou a pessoa e disse, a partir de agora, não faça mais isso. Não é, olha, eu vou fazer uma triagem aqui. Daqui a um mês você volta, se você estiver bem, eu te curo. Se você estiver aceitável, eu te abraço, te aceito. Cristo dizendo para os pecadores, não, ele curava. Curava a pessoa, chamava, abraçava, comia com eles, e depois disso ele dizia, agora, a partir de agora, a partir dessa experiência que você teve, a partir do momento em que você me conheceu, não peques mais. E é sobre isso que vai ser o culto, o sermão hoje, o que é a graça? É basicamente isso. Ele te abraça e diz, a partir desse abraço, você tem que ter uma atitude em relação a ele. O que ele representou para você? O que o amor que eu dei a você representa para você a partir de agora? Que atitude você vai tomar na sua vida depois que você foi abraçado? Não é para ser abraçado. Isso é santificação. Cristo entra e expulsa as outras práticas. Pelo prazer que você tem nele, pelo desejo que você quer mais dele, você sabe que você tem. E agora é incompatível a vida. Esse é o Salmo 1, né? É a graça, enfim.
Irmãos, nós vamos ficar por aqui hoje. Nós fizemos mais um bate-papo, foi muito bom. Tem alguma pergunta? Querem considerar também? Alguma coisa? Só lembrando do prefácio dos 10 mandamentos. 6 e quando Deus dá os 10 mandamentos. Aí antes ele fala: eu sou o Senhor Deus que te tirei. Não terás outro Deus. Isso. Falei, eu te tirei. Então, agora toma ele. Tem resposta, vocês cumprirem. Isso, eu te tirei. Por exemplo, a Páscoa é isso. A Páscoa é Deus tirou eles de lá. Depois ele vem e dá regras para obedecer. Por quê? Porque as regras, quando você recebeu uma grande quantidade de amor desse jeito, um amor infinito, elas não podem ser mais tão difíceis, né? Na verdade, as regras elas se tornam alegria, prazer. Por isso que o salmista vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei é perfeita. E por isso o Salmo 1 também vai dizer: ele tem prazer na lei do Senhor. O reverendo Elton comentou sobre a verdadeira forma de amar. Amar não é passar a risco do pecado. Mas sabia que o cara ficava com a mim e é nesse sentido. Você falou, Jesus, ele estava comia com o pecador, depois ele exortava o pecado. Não falando que se você não pecar, mais você vai ser exposto. Entendi essa parte. Assim, vai praticando boas obras que você vai ser salvo. Não é praticando. Não é praticando as boas obras que você vai receber mais de Cristo. O que acontece? Eu vou colocar dessa maneira aqui. Eu sei que exemplos são muito difíceis de dar, mas eu vou colocar assim. Você tem Cristo. Se você é um salvo, você possui o Cristo. Você possui ele de maneira plena, completa. Deus não te ama menos ou mais amanhã, hoje. Certo? Então você possui o Cristo. Se você foi salvo, você tem o Cristo. Só que o que acontece? A sua percepção do Cristo é ditada pela maneira como você se relaciona com o Cristo. Assim como você se relaciona com todas as outras coisas. Como que você se relaciona com o Cristo? Se você lê pouco a Bíblia, significa que você tem pouco amor pelo Cristo. Você deseja pouco ele. E se você peca muito, assim, no mesmo pecado, não significa necessariamente que você não tenha o Cristo, ou que você não seja salvo, mas significa que você não tem uma percepção dele. Essa percepção está fraca, pelo menos. A percepção vai aumentando à medida que você vai percebendo ele. Você vai recebendo porções da percepção dele. Percepção. O poder de Cristo para salvar, ele é o poder de Cristo para salvar, ele é infinito. Então, todos que são salvos têm o Cristo completo, o Cristo pleno. A percepção do tanto de Cristo que você tem, aí ela já é variável. Eu posso ter uma percepção maior de Cristo. Por quê? Porque à medida que eu vou amando a Ele, buscando Ele, a percepção vai aumentando. E à medida que a percepção do Cristo vai aumentando, o que eu vou fazendo? Eu vou buscando mais, amando mais. É só sobre percepção, na verdade, no final das contas. Agora, não é sobre o amor de Cristo ser maior ou menor. Eu estou em pecado, Deus está me amando menos. Eu tenho que praticar menos pecado para ser mais aceitável. Isso não é a maneira correta. Você pratica menos pecado à medida que você vai percebendo Cristo. Ele vai se tornando incompatível, né? A vida pecaminosa. Esse que é o ponto. Esse seria, na verdade, o ponto central do quiasmo do Salmo 23. Salmo 23, no versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Isso aqui é tão bonito, mas é poético, e as pessoas até ímpios, todo mundo cita esse texto. Mas isso daqui é a coisa mais pesada de se dizer.
Eu digo até finalmente. Finalmente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, é mesmo? Na hora da morte, você tem coragem de afirmar isso agora? Que no dia que alguém for te matar, você não vai ter medo? Que no dia que você tiver uma doença, estiver lá internado com aquela doença, você não vai questionar, Deus, por que o Senhor me deu essa doença? Será que naquele dia você não vai questionar e pensar, por que está acontecendo comigo? O que eu fiz? Você não vai dar as mãos à incredulidade. E o texto está dizendo, no dia que isso acontecer comigo, eu dou as mãos ao Cristo. Eu não vou temer. Eu não vou ficar questionando. Por quê? Porque como Ele está comigo, e o ponto central, como eu disse, na aula passada, né? A introdução aqui, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí você faz a inversão. Nada me falta, eu não tenho falta de nada. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Aí ele aplicou isso aqui na última das coisas, né? Que é a morte. Ele falou, no dia que eu tiver que morrer, o 2 e o 3, ele está falando sobre a vida. É sobre a vida. Pastos verdejantes, águas tranquilas, vereda de justiça, é a vida. Aí no versículo 4 ele está falando sobre a morte, é o paralelo. Então, eu tenho o pastor o suficiente para a vida. Eu tenho do pastor o suficiente para a vida. Aí no versículo 4 ele diz, e para a morte também. No dia que eu morrer, eu não tenho medo. Por que eu não tenho medo? Não é porque a minha morte é aquela morte gloriosa dos espartanos com a espada na mão, gritando e lutando, e dizendo assim, a vida é assim, eu tenho o prazer na morte gloriosa, né? Estoicismo. Não é estoicismo. Não é também um homem sentado na sua cadeira de balanço, velho, com seus netinhos correndo, satisfeito na vida, próspero, e dando seu último suspiro com alegria, vendo o fruto do seu trabalho, e lá naquela cadeira de balanço, lá na sua fazenda, vendo seus netinhos correndo, dá o último suspiro satisfeito e diz, eu fiz um bom trabalho, meus netos estão criados, meus filhos, deixei para eles uma herança grande. Não é isso. Ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, esse lugar é terrível. Eu não terei medo. Não porque a morte é uma coisa ignorável, né? Ou uma coisa bonita, bela, como os espartanos do estoicismo, ou porque ele está satisfeito com a produção da vida dele lá na sua cadeira de balanço. Eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. É a solução da Bíblia, o tempo todo. Deus está com você, então você tem paz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. É a solução da Bíblia o tempo todo. Deus como solução para a vida e para a morte. Aí o apóstolo Paulo, ao interpretar esse texto, ao ler esse texto e dar uma interpretação dele, ele diz assim, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Tem alguma consideração final para a gente poder nós vamos estar encerrando? Não? Então vamos orar, nós encerrarmos essa aula de hoje. Santo Deus, nós somos gratos a Ti por mais esse momento. Muito obrigado, Senhor, porque podemos estar juntos e podemos olhar para todos esses temas, principalmente os salmos que são maravilhosos, e falar sobre as coisas que são tão obscuras para quem não tem prazer na lei do Senhor, são tão inacreditáveis para quem não tem experiências com a verdade do Senhor, quem não experimentou estar na Tua presença, quem não bebeu dessa água limpa. Então é tão inacreditável, tão incomum, é tão ruim, poderíamos colocar assim também. Mas, Senhor, nós sabemos que aqueles que foram iniciados e colocados em Ti e obtêm o Senhor, só resta o Senhor.
Apesar de nós pecarmos muitas vezes por colocarmos coisas e pessoas e prazeres no lugar do Senhor, aqueles que te amam só resta o Senhor. E por isso estão satisfeitos, por isso estão buscando santificação em ti, que é basicamente abandonar práticas que vão dar menos de ti ou nada de ti, ou o oposto do Senhor. E por querermos o Senhor, queremos abandonar essas práticas. E então, Senhor, imploramos a santificação que vem do Senhor para nós, mais do seu Filho em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.